Gente bonita, eu sou Zaqueu Araújo, lhe dou as boas-vindas mais uma vez ao canal Adivinho. Essa semana foi uma semana muito especial para mim, porque o meu perfil Adivinho no Instagram alcançou a marca de 1000 seguidores. Fiquei muito feliz, agradeço a todos. E se você ainda não está me acompanhando lá no Instagram, confere lá. O vídeo de hoje a gente vai explicar a diferença entre vinho de corte e vinho varietal. Vinho de corte, que é como a gente fala aqui no Brasil e também no Chile, na Argentina, no Uruguai, ou alguns produtores preferem usar o termo em inglês blend. Blend quer dizer mistura. Ou alguns produtores, mais afrescalhados ainda, preferem usar o termo em francês, assemblage. Mas seja vinho de corte, blend ou assemblage, significa a mesma coisa. São vinhos produzidos a partir de 2 ou mais uvas. Ou seja, na prática o produtor vai fazer o vinho separado, ele vai colher as uvas separadas, ele vai prensar essas uvas, fermentar essas uvas e produzir o vinho separado. E essa mistura, esse corte, ele só vai ocorrer antes de engarrafar o vinho. Essa mistura pode ser de 2 uvas, por exemplo, eu tenho aqui um vinho chileno, que aqui diz que é um Cabernet Sauvignon Malbec. No contrarótulo não diz qual é o percentual de cada um, então nesse caso específico eu vou ter que ir na ficha técnica para saber quantos % tem de cada uva, mas alguns produtores colocam essa informação no contrarótulo. Com essa informação do rótulo, a única coisa que eu posso afirmar aqui, nessa proporção, tem mais Cabernet Sauvignon que Malbec, porque o nome da Cabernet Sauvignon vem primeiro no corte, é Cabernet Sauvignon Malbec. Então é um corte de 2 uvas. Podem existir cortes de 3 uvas e existem cortes famosíssimos, como por exemplo o corte bordolês, ou da região de Bordeaux na França. O corte bordolês ele leva Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. E existe um outro corte muito famoso que é o chamado Super Toscano, que leva Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese. Existe também uma denominação de origem chamada Châteauneuf du Pape, tem esse nome afrescalhado mesmo em francês. Esse vinho é um vinho caríssimo, famosíssimo, muito bom, é feito de uma mistura de 13 uvas. Então, essa questão do vinho de corte, ele é muito comum na Europa. A maioria dos vinhos europeus, eles são vinhos de cortes, e cortes realmente famosíssimos. E é bom que vocês saibam também que pode existir vinhos de corte feitos com a mesma uva, se elas forem de safras diferentes ou de vinhedos diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui um DV Catena Malbec. Seguramente esse DV Catena ele foi produzido de um Malbec de uma safra misturado com um Malbec de outra safra. Por exemplo, ele pegou um Malbec colhido em 2015, misturou com um Malbec colhido de 2016 e fez um vinho misturado. Então, como são safras diferentes, apesar de ser a mesma uva, ele é considerado um blend, ele é considerado um vinho de corte. Porque a safra interfere muito no tipo e na qualidade do vinho. Se aquele ano foi um ano mais seco, mais chuvoso, maior incidência solar, então isso vai interferir na qualidade final do vinho. E um varietal? O que seria um varietal? Muita gente confunde varietal, acha parecida a palavra com variedade, mas na realidade um varietal é um vinho produzido a partir de uma só uva. Eu tenho aqui, por exemplo, outro vinho argentino que eu gosto muito, que é o Angélica Zapata, da Bodega Catena, e aqui diz que ele é um Malbec. Então esse vinho, ele é feito 100% de uma só uva, que nesse caso é a Malbec. Alguns países flexibilizaram esse conceito de varietal, permitindo que um corte de uva, se tiver uma determinada percentagem predominante de uma uva, ele pode ser considerado varietal. Aqui no Brasil, por exemplo, essa porcentagem é 75%. Aqui no Brasil, no Chile, Nova Zelândia, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Explico melhor. Se você tiver, por exemplo, um vinho que tem 75% Cabernet Sauvignon, 20% Malbec, 5% Merlot, como ele tem 75% de uma uva Cabernet Sauvignon, ele é considerado varietal aqui no Brasil. Na Alemanha, na Austrália, na África do Sul, esse percentual é de 85%. Então, esse conceito de vinho varietal, ele é mais comum aqui no Novo Mundo, até porque isso começou com os Estados Unidos. Na década de 70, os Estados Unidos passaram a rotular, a colocar no rótulo o nome da uva que era produzido o vinho, até como uma maneira de dar um recado para o europeu e dizer para ele assim, olha, aqui no Novo Mundo a gente faz vinhos utilizando as uvas europeias, as vitiviníferas. Então começou aí. Isso quer dizer que não existe varietal na Europa? Não. Não. Existem e existem excelentes varietais. Se você, por exemplo, escutar alguém dizer, pô, ontem eu tomei um Barolo fantástico. O que esse cara está te dizendo é que ele tomou um vinho italiano da região de Piemonte, que é feito 100% com a uva Nebbiolo. Ou se alguém disser, ontem eu tomei um vinho tinto tipo Borgonha maravilhoso.
O que ele está te dizendo com esse tipo Borgonha é que ele tomou um vinho produzido na região de Borgonha, na França, feito 100% com a uva Pinot Noir. Agora, por que o enólogo e o produtor eles não fazem o vinho de uma só uva? Não seria mais fácil? Acontece que muitas vezes o vinho produzido ele vem com alguns defeitos, o enólogo detecta esse defeito e o que ele vai fazer é corrigir esse defeito com essa mistura de uvas. Por exemplo, o vinho saiu com uma acidez muito alta, o enólogo não gostou, ele quer baixar um pouco essa acidez, ele mistura um outro vinho que tem uma acidez menor e equilibra a acidez desse vinho original, resultando um produto com uma acidez mais equilibrada. Ou então o enólogo produziu um vinho que saiu com uma coloração muito clara e ele não gostou, ele quer dar mais cor ao vinho, ele agrega o vinho de uma uva mais escura e muda um pouquinho a tonalidade do vinho produzido. A Malbec, por exemplo, era muito utilizada na França exatamente para isso. Como a Malbec é uma casca muito escura, muito grossa, produz vinho muito tânico, ela era usada na França para dar cor a outros vinhos que saíam mais claros. Foi só na Argentina que ela pegou fama e se começou a fazer realmente varietais. Agora, o que é melhor? Um vinho de corte ou um vinho varietal? Depende do gosto pessoal de cada um, como no mundo dos vinhos. Eu particularmente gosto dos dois, eu provei excelentes varietais, adoro varietais e também adoro muito vinho de corte. O que você tem que saber é o seguinte, quando o produtor faz um vinho varietal, ele está confiando 100% na ação da natureza, não existe a interferência do enólogo. Então aquele vinho produzido vai depender 100% da natureza, do terroir, o índice pluviométrico naquele ano, se teve muita incidência solar ou não. Enquanto que um vinho de corte, ele tem a mão do enólogo, a habilidade do enólogo. O enólogo vai fazer aquela mistura, o percentual que ele vai dar, quantas uvas ele vai agregar, em função de entregar um produto de melhor qualidade para o consumidor. Então o enólogo é meio que trabalha ali com alquimia para produzir uma bebida de melhor qualidade e entregar para você, consumidor. Ok, meus amigos? Esse era o recado que a gente tinha para hoje. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, nos ajude a divulgar esse vídeo. Se você também tem algum comentário, alguma sugestão ou alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, não hesite em fazer seu comentário e colocar sua dúvida aqui embaixo. Os comentários estão aqui para isso e eu vou esclarecer. E não esqueça do lema do nosso canal. Quer vir? Venha. Um grande abraço.